Boa tarde, bem-vindos a mais um Sim, Não ou Talvez. O meu nome é Ana Machado, comigo está Patrícia Machado, Francisco Brito e Luís Pardal. Ora, hoje o primeiro tema deste programa vai ser um candidato que foi apresentado. Ora, João Oliveira foi escolhido para candidato da CDU à Câmara de Évora nas eleições autárquicas deste ano. Já tínhamos falado de outros candidatos que também já foram apresentados. Ora, João Oliveira é natural de Évora, advogado, é deputado ao Parlamento Europeu. Começo então pela Patrícia. Patrícia, foi uma surpresa para alguém esta apresentação do João Oliveira às eleições autárquicas? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas de debate e à Ana. Não sei se pode dizer que foi surpresa, portanto, naturalmente ele foi anunciado. Quando ele foi anunciado, antes a discussão estava, como deve imaginar, no sítio onde tinha que estar, portanto, em articulação com aqueles que compõem a CDU e, portanto, uma ampla convergência, naturalmente, para criarmos as condições para aquilo que é o melhor, no nosso sentido, para o desenvolvimento do Conselho, que é continuar, naturalmente, com aquilo que é a expressão e a força da CDU, naturalmente com aquilo que os eleitores de Évora decidirem fazer, no dia das eleições que ainda não está marcada. Eu queria sublinhar, de facto, as gentes de Évora, portanto, quem vai votar e aqueles que são chamados a votar nas eleições autárquicas têm, obviamente, uma garantia com a CDU e com o João Oliveira como candidato a presidente da Câmara Municipal de Évora, de um profundo e sério compromisso com o desenvolvimento do Conselho, com aquilo que é a elevação das condições do bem-estar das populações do Conselho. Aliás, por provas dadas, as pessoas do Conselho conhecem bem o João Oliveira, a sua intervenção, o património da ação, de projeto, de compromisso com o Conselho, que o viu nascer, que o viu crescer, onde ele esteve profundamente ligado e ativamente interveniente das várias esferas da vida onde participou no Conselho, e mesmo já não estando no Conselho, depois em exercício tanto dos seus estudos e do desenvolvimento da sua intervenção, sempre teve uma ligação e conhece muito bem o Conselho, e, portanto, eu acho que é uma muito mais-valia para este Conselho contar com pessoas como o João Oliveira, naturalmente inserido num coletivo muito amplo de homens e mulheres com esse compromisso, portanto, com e sem partido, neste amplo espaço de convergência que é a CDU, e, portanto, acho que é uma ótima notícia aqui para o Conselho. Patrícia, que perfil é que tem o João Oliveira e o que é que se pode esperar do João Oliveira? O João Oliveira, aceitando este desafio, é o rosto, digamos assim, como digo, de um projeto, né? De um projeto e de um compromisso com aquilo que Évora já demonstrou com as gestões da CDU ao longo de muitos anos, de facto ser uma referência, para além daquilo que é uma referência para as populações de Évora, no plano nacional e internacional. Portanto, nas várias gestões dos muitos milhares de homens e mulheres que participaram ativamente, abnegadamente, portanto, sem qualquer tipo de outros interesses a não ser empenhar as suas forças e as suas capacidades para o desenvolvimento do território. Portanto, nós temos ambos exemplos, e as populações de Évora conhecem, de facto, aquilo que transforma a Évora e que eleva a Évora a outras referências. E, portanto, eu acho que o que está aqui colocado, e o João Oliveira protagoniza isso, não será o único, foi este que foi apresentado. Aliás, na sexta-feira será a apresentação pública, o que houve foi uma primeira declaração, portanto, em que evidenciou bem isso. Evidenciou bem que, obviamente, inserido num amplo coletivo, todos aqueles que queiram empenhar-se nessa construção, o que nós precisamos, e Évora precisa, é de saltos à frente e não saltos atrás. Acho que é uma expressão que demonstra e evidencia bem que, tanto que Évora não precisa de aventuras propagandísticas ou com outro tipo de intenções, naturalmente precisa de um caminho que não limite, e com a força necessária, que não limite e não ponha em causa, obviamente, aquilo que é o desenvolvimento que Évora precisa, que Évora merece e que Évora tem trilhado, e que precisa naturalmente ter também essa capacidade para continuar esse projeto. Francisco, foi uma surpresa esta candidatura de João Oliveira?
Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, aos meus colegas de painel, à rádio. É assim, é preciso ver que a Câmara Municipal de Évora tem neste momento uma gestão da CDU, portanto tem várias pessoas em funções, nomeadamente com pelouros. Tem o Presidente da Câmara que não se poderia recandidatar, mas tem um Vice-Presidente que seria o candidato mais expectável da CDU. Portanto, a CDU, o Comitê Central ou outros níveis de órgãos do partido, confiando no trabalho que a CDU tem feito ao longo destes anos em Évora, eu creio que apostaria no atual Vice-Presidente da Câmara como candidato, portanto, no Dr. Alexandre Varela. Mas não o fez, portanto, não o fez, nem foi buscar ninguém da estrutura que está neste momento na Câmara. Portanto, não confiou, de certa forma, nestas pessoas ou no trabalho que estas pessoas têm vindo a desenvolver. E apostou em João Oliveira, que é um nome que naturalmente é conhecido da maior parte das pessoas, nascido em Évora, mas que desenvolveu toda a sua vida, praticamente toda a sua vida fora de Évora, e que nas últimas eleições concorreu em 2022 pelo Círculo Eleitoral de Évora para o Parlamento, o nosso Parlamento português, portanto a Assembleia da República, perdeu o lugar que tinha na Assembleia da República e na eleição para o Parlamento Europeu em 2024 ficou, portanto, com um resultado pior do que aquele que a CDU tinha alcançado antes, portanto, efetivamente, isto no Concelho de Évora. Portanto, as pessoas do Concelho de Évora efetivamente têm demonstrado que não se ligam tanto assim politicamente a João Oliveira e à CDU. E eu creio que depois também aquilo que tem vindo a acontecer antes da eleição do Parlamento Europeu e depois, acho que politicamente também expõe aqui João Oliveira a uma realidade pouco credível do ponto de vista político. Portanto, antes foi a questão da Ucrânia, portanto nunca conseguiu criticar a Federação Russa pela invasão da Ucrânia, foi exteriormente muito criticado por isso, portanto por ser relativamente jovem e ter uma visão ultrapassada, aquela visão ultrapassada que toda a gente aponta à CDU e ao Partido Comunista, e depois da eleição ao Parlamento Europeu, ainda na parte das eleições até da candidatura, falou que Portugal deveria sair do euro, portanto mostrando aqui também uma visão completamente fechada da economia europeia e do desenvolvimento europeu. Portanto, de certa forma, foi-se descredibilizando politicamente. E eu creio que esta candidatura à Câmara de Évora para o próprio também não é nada positiva do ponto de vista político. Isto olhando para ele especificamente. Portanto, para o projeto da CDU também, mas especificamente para ele. Portanto, neste momento é eleito como deputado ao Parlamento Europeu e vem-se candidatar a uma Câmara Municipal que, do ponto de vista daquilo que é a carreira política normal, é algo muito estranho. Portanto, parece que existe aqui um certo descrédito ou um outro tipo de intenções. Que eu acredito que possam não ser assim tão óbvias, mas acredito que o que está verdadeiramente em causa é que a CDU tem uma estratégia de garantir um vereador. Portanto, neste momento estaria em risco de perder vereadores, portanto, de perder os dois que tem, por tudo aquilo que tem acontecido na gestão da cidade de Évora, e efetivamente estava em risco de perder os dois. E a forma de pelo menos garantir que tem um vereador é puxar um nome que seja mais conhecido das pessoas para garantir que estanca ali algum eleitorado. Eu creio que é isso que está em cima da mesa. Portanto, objetivamente, a estratégia depois de João Oliveira é, se for eleito como vereador, vem a 2 ou 3 reuniões e depois desaparece, portanto está no Parlamento Europeu e virá quem estiver a seguir na lista a assumir o cargo de oposição. Também a destacar que esta escolha da CDU, a par também da escolha do PS, demonstra aqui também algo caricato. Portanto, estes partidos, o PS e a CDU, de certa forma, estão a adotar uma estratégia de tipo quinta das celebridades. Portanto, aqui interessa ter nomes que sejam conhecidos das pessoas. Não interessa propriamente se as pessoas têm capacidade para gerir a Câmara de Évora e gerir os problemas que a Câmara de Évora tem neste momento. Interessa eleger. Portanto, interessa aqui conseguir votos. Depois, o que acontece a seguir logo se vê. Portanto, já sabemos que depois ambos os partidos têm estratégias ligeiramente diferentes, mas que também, de certa forma, são consonantes em alguns pontos, nomeadamente de colocar os mesmos. Portanto, a CDU, objetivamente, se ganhasse, continuaria com a maior parte da máquina que tem neste momento na Câmara e que torna a Câmara inoperacional. O Partido Socialista, se ganhasse, colocaria os mesmos que estiveram lá com José Ernesto e que levaram a Câmara à falência, porque efetivamente são os mesmos que têm para meter lá. Portanto, são estas as estratégias que seguem, mudam as caras, mas depois, no fundo, o resto da máquina mantém-se. E por isso acredito que a escolha de João Oliveira por parte da CDU
pode ser, do ponto de vista de estancar algum eleitorado, pode ter sido até assertiva, portanto, mas por outro lado acho que foi um grande atestado de incompetência às pessoas que estão neste momento na Câmara. Nós percebemos porquê, portanto conseguimos perceber que não existe de facto trabalho feito com sucesso, não digo que não haja trabalho feito, mas de facto não teve sucesso, e a aposta de facto não foi nestas pessoas, foi em puxar alguém que está fora, que apesar de ser de Évora está completamente... já há muitos anos está fora daquilo que é Évora e da sua gestão diária. Mas há aqui dois nomes bem conhecidos a nível nacional, temos João Oliveira e Carlos Jorrinho, os dois candidatos à Câmara de Évora. Isso também é importante para a cidade. É assim, eu acredito que a importância para a cidade é a capacidade de mudar a realidade que a Câmara tem. Portanto, não será tanto a questão de escolher pessoas famosas. Reparem, imaginem agora que aparecia um partido qualquer ou um movimento que metia o Cláudio Ramos como candidato. Certamente teria muita votação, portanto, o Cláudio Ramos é super conhecido e havia muita gente a votar no Cláudio Ramos. O Cláudio Ramos ou outra pessoa qualquer. Agora, as pessoas reconhecem capacidade no Cláudio Ramos ou numa pessoa semelhante para gerir a Câmara de Évora? Não. Portanto, a questão aqui é que quer Carlos Jorrinho ou João Oliveira são pessoas que têm tido uma carreira política muito direcionada para parlamentos, são pessoas que fazem esse tipo de trabalho político, mas nada tem a ver com gestão, portanto nunca geriram nada, não têm qualquer tipo de capacidade de gestão, e uma Câmara Municipal é um órgão muito difícil de gerir. A Câmara Municipal de Évora, com a realidade financeira difícil que tem, com a realidade inoperacional que tem, é ainda mais difícil, portanto precisa ainda mais de características vincadas de candidatos que realmente consigam gerir e não propriamente que sejam para tirar fotografias e fazer passar autógrafos. Luís Pardal, João Oliveira foi uma surpresa, é da mesma opinião que o Francisco Brito. Eu estava a reparar e às vezes acenava como se estivesse de acordo. Qual é que é a sua opinião relativamente a João Oliveira? Boa tarde aos meus colegas, à Ana Machado, aos nossos ouvintes. Eu acenava, não era para concordar com o Francisco. Também fazia outros acenos que os nossos ouvintes, pelo menos, não estão a ver, podem ver através do vídeo, mas também fazia outros de completo desacordo com alguns populismos que o Francisco aqui optou por dizer. Mas já lá vou. Relativamente à CDU e à gestão da Câmara Municipal de Évora, eu queria começar por dizer que há um desgaste muito grande, quer dos eleitos na Câmara Municipal de Évora, quer da CDU do ponto de vista local e do panorama também nacional. Ora, aquilo que nós temos assistido à Câmara Municipal de Évora é um autêntico marasmo. Há uma desmotivação muito generalizada por parte dos trabalhadores da Câmara Municipal, fruto de uma desorganização, de uma má gestão, de uma gestão que não tem em vista aquilo que devem ser as prioridades para a cidade e para o nosso concelho de Évora, e tem sido um arrastar de pés. Não é? As pessoas estão cansadas deste arrastar de pés para intervir no espaço público, na limpeza, na repavimentação das estradas, um arrastar de pés com as questões do hospital, atirando para o Estado Central ou para outras questões. Portanto, enfim, há um claro desgaste da CDU. Depois, por outro lado, a candidatura em específico de João Oliveira. Eu encaro esta candidatura como um último recurso que a CDU teve para apresentar para o Concelho de Évora, porque, de facto, esta escolha, com certeza que foi uma escolha do Comitê Central, traduz aquilo que é a ausência de outros candidatos possíveis à Câmara Municipal de Évora. Porque não nos podemos esquecer que João Oliveira, de facto, tem este percurso, atualmente é eurodeputado, é inegável. Ele, na noite em que foi eleito, ele faz uma declaração política a dizer que é um compromisso político para com o povo e será para o que der e vier, e depois logo a seguir dá uma entrevista ao Correio da Manhã em que diz que, portanto, perguntam-lhe assim, qual é que é a maior marca que o deputado João Oliveira quer deixar no final do seu mandato? E ele responde: a marca que aqueles que votaram na CDU sentirem que o seu voto tenha sido respeitado.
Ora, eu não acredito que quem votou na CDU e tenha votado, portanto, em João Oliveira como cabeça de lista a estas eleições europeias, agora se reveja nesta situação de que há uma troca de candidato, quer dizer, a um ano de exercício de mandato, ou nem isso, quer dizer. Portanto, de facto, isto revela aqui a falta, a ausência de opções que a CDU tem para apresentar à Câmara Municipal de Évora. E depois há aqui, se há alguma coisa que eu concordava com o Francisco, são questões factuais. Este é um facto que eu até vinha aqui referir. É que o candidato João Oliveira, eu reconheço-lhe qualidades políticas, sobretudo políticas, porque no outro panorama não o conheço, não é? Mas, portanto, quando ele perdeu as eleições e que não foi eleito na Assembleia da República, eu disse aqui, até num programa destes, olha bem, é uma perca para o Parlamento, porque, de facto, João Oliveira, a esse nível, no nosso Parlamento, portanto, tinha um papel, digamos, importante e, portanto, tinha um contributo a nível político importante. Portanto, eu também assumi isso. Agora, eu não posso negar este facto, que já foi derrotado 2 vezes. Foi derrotado quando não conseguiu ser eleito para o Parlamento e a seguir foi também derrotado nas eleições europeias quando teve um péssimo resultado e, portanto, ele e, por arrasto, a CDU. Portanto, são factos. Eu acredito que, apesar das pessoas reconhecerem a João Oliveira as capacidades que ele poderá ter, não reconhecem aquilo que é, em primeiro lugar, a ideologia política, por um lado, porque não nos podemos esquecer que temos aqui situações, a guerra da Rússia com a Ucrânia, a defesa da saída da NATO, quando cada vez mais, e infelizmente, até por questões até relacionadas com os Estados Unidos e com a América, portanto, de facto, estamos num panorama internacional altamente complexo e que a União Europeia precisa de repensar rapidamente também as suas estratégias internacionais. Mas pronto, tirando isso, isto por culpa de um pacto que há entre Trump e Putin. Mas pronto, quer dizer, João Oliveira faz declarações a que Portugal precisa de se preparar para a saída do euro. Portanto, são todas estas questões que, do ponto de vista ideológico, eu não acredito que os éborenses se reveiam nestas questões. E depois, como disse, há um desgaste muito grande. Agora, dando uma nota final, eu começo a ficar preocupado com o Francisco. Porque o Francisco, todos os candidatos que se apresentam à Câmara Municipal de Évora são todos para vir e depois abalar. Eu às tantas já estou com receio que, de facto, o candidato do PSD esteja com alguma ideia de vir para a Câmara e depois abale para o outro lado qualquer. Não sei, não é? Porque se Carlos Jorrinho vem e depois vai-se embora, não é? Agora também o João Oliveira também vem 2 ou 3 reuniões de Câmara e depois também se vai embora. Eu começo a pensar que há aqui, de facto, alguma preocupação interna da parte do PSD com o candidato Henrique Sinsim também se possa ir embora. E relativamente à capacidade de gestão, de facto, ela é precisa. É preciso aqui ser-se presidente da Câmara Municipal de Évora, não se basta querer, não é? Tem que se saber. Tem que se ter, de facto, uma experiência de vida profissional, pessoal, enfim, robusta, o suficiente para encarar este colosso que é a Câmara Municipal de Évora e o respeito pela instituição e, naturalmente, pelo nosso Conselho de Évora. E, de facto, precisamos de ter um candidato que tenha múltiplas facetas, claro, óbvio, do ponto de vista político, tem que ter essa capacidade, esse conhecimento, tem que ter, ao longo da sua vida, desempenhado funções que lhe deem bagagem, como nós queremos que Évora tenha, capital de distrito. Nós somos de um concelho, somos de uma cidade que nos orgulhamos de dizer, somos do Alentejo, somos uma das cidades, digamos, fileiras do nosso Portugal, e, portanto, queremos ter candidatos a este nível, a este patamar. E queremos ter um Presidente da Câmara que tenha esta capacidade política, por um lado, mas depois que também tenha capacidade de gestão. E se há candidato que até de todos aqueles que se apresentam que também demonstra esta capacidade, é também Carlos Jorrinho. O que é que eu já referi aqui de exercícios de cargos de gestão na Universidade de Évora, foi secretário de Estado numa altura em que aconteceu a ponte entre os rios, portanto caiu a ponte entre os rios, portanto foi o secretário de Estado que lidou com esta situação num cenário de operações altamente complexo, enfim, e tantas outras questões que não vale a pena agora estar aqui, no futuro poderemos falar sobre isso. Agora, aquilo que nós temos
é que os éborenses têm que pensar bem, e aquilo que eu sinto na rua e sinto é que não será João Oliveira que vai salvar a CDU, apesar do partido ter essa esperança, mas infelizmente não vai ser, infelizmente para a Patrícia neste caso, não será o João Oliveira que vai salvar a CDU. Patrícia, falou-se aqui em desgaste e por isso foi chamado João Oliveira para ser o candidato. Há esse desgaste na CDU? Bem, isto é tanta matéria que vamos lá ver como é que eu consigo condensar também para poder dizer alguma coisa sobre aquilo que leva, que é sinal de falta de argumentos naturalmente e que depois leva a tudo, né? De facto, se há coisa que eu respeito muito é as opiniões dos outros. Agora, com a falta de argumentos disparar para todo lado é que de facto, mas também fica evidente. Vamos lá ver, procurando aqui ir ao encontro de um conjunto de questões. Relativamente à situação da Câmara de Évora, temos debatido aqui diversas vezes, mas há sempre um ou outro elemento que, naturalmente, e entendendo-se porquê, quer o Francisco, quer o Luís, esquecem-se sempre de referir, é que, naturalmente, aquilo que muitas das vezes são as limitações reais impostas pela oposição na Câmara Municipal de Évora, volto a referir, são 2 eleitos que estão a gerir a Câmara em 7, em que muitas das situações, aliás, o próprio PS, por ausência, está a ser condicionado mais pela estratégia do PSD do que pela sua própria estratégia, e sim, podemos chamar de declínio, naturalmente, que se unem, naturalmente, para condicionar, criar limitações, criar dificuldades para aquilo que, como temos aqui debatido, quer do ponto de vista de investimento público, porque se limitam a capacidade de receita, se limita a capacidade em muitas das questões de discussão de projetos, de matérias que permitam essa receita do ponto de vista de diversas matérias, claro que isso depois tem condicionamentos, não é? E o que é facto é que o que se tem demonstrado é que, apesar este mandato, acho que é exemplo disso, não é? Este mandato é exemplo disso, porque tivesse a CDU mais força para o exercício do mandato, e o que a história demonstra, de facto, ao longo dos muitos anos de gestão da CDU, é saltos em frente. É do ponto de vista de desenvolvimento que também este mandato, apesar destas condições, há muita obra que tem sido feita depois do tal salto atrás de 12 anos de marasmo, de não deixar nada, ou seja, de muita propaganda, de muito despesismo, muito dinheiro gasto, mas que obra concreta deixada, não deixou, né, com exceção lá da Arena. E, portanto, nós discutimos aqui estradas, vimos quanto investimento nas estradas durante a gestão do PS. Discutimos aqui apoio às freguesias, quanto apoio às freguesias é que se deu na gestão do PS. Colocou-se a questão do investimento nos equipamentos, naquilo que... Quanto é que foi investido? Nada. E vimos o que é que nestes últimos mandatos tem sido feito do ponto de vista de recuperação de equipamentos, de investimento público, de capacitação da Câmara, ainda que neste último mandato, como disse, há de facto este estrangulamento por via de uma situação de 2 em 7 que cria imensas limitações. Pois há um outro aspecto que não queria deixar aqui de sublinhar, que tem a ver com esta questão do Parlamento Europeu, se há uma coisa que o compromisso da CDU não se lhe pode ser associado, é de um discurso vazio. E, de facto, o compromisso da CDU e a importância que a CDU dá, a CDU não é só o PCP, portanto, que a CDU dá ao poder local, a candidatura de João Oliveira é disso exemplo, e é a tradução prática. Portanto, para a CDU todos os mandatos contam e todos os mandatos são importantes do ponto de vista de respeito do voto, numa circunstância em que a CDU se assume como projeto coletivo de todos os homens e mulheres que queiram esse desenvolvimento do país ou do território onde intervém, neste caso do Conselho de Évora, e não este ou aquele. E, portanto, se há uma coisa que todos aqueles que votaram na CDU para o Parlamento Europeu podem ter certeza, é que esse voto será cumprido do ponto de vista do compromisso, porque estará lá gente igualmente comprometida com o projeto e com aquilo que é a defesa dos interesses nacionais, ao contrário, por exemplo, do PS e do PSD, mas também do CDS, do Chega e outros que estão lá a defender não os interesses nacionais, mas os interesses, outros interesses que a gente sabe, e vê-se o reflexo disso, porque lá se fazem, cá se pagam. Relativamente à importância do poder local, acho que João Oliveira, a candidatura de João Oliveira é um exemplo da importância que a CDU e o PCP dá ao poder local, como dizia. E, de facto, de um compromisso eu acho que as pessoas que nos estejam a ouvir
que conhecem bem o João Oliveira. Portanto, esta questão de não ter nada a ver com a terra lá está a falta de argumentos, ou que teve cá e que nasceu cá. Não, é que para além daquilo que é a sua ligação a Évora, que as pessoas bem conhecem, porque ele não se desligou de Évora, do ponto de vista da sua intervenção, do seu contacto e da sua capacidade. Mas que volto a dizer que não é só o João Oliveira. E, portanto, isto não é um discurso vazio, é um discurso, de facto, de compromisso com agentes, com quem cá vive e trabalha, com aquilo que é o desenvolvimento e o compromisso da CDU para os tais saltos em frente. Um outro aspecto que queria aqui sublinhar é que podem também vir a partir da falta de argumentos, com todo o tipo de teorias. Na CDU há muito homem e mulher capaz. Inclusive, né, aqueles que ao longo dos anos, e também neste último mandato, estiveram comprometidos, que empenharam todas as suas forças. E, portanto, esta candidatura não tem nada a ver com a falta de soluções, e sim do tal reconhecimento e importância que damos ao poder local de irmos para estas eleições com a garantia que temos uma equipa, que temos um projeto com provas dadas, que precisa de mais força naturalmente para pôr o Conselho de Évora naquele patamar que a gestão da CDU lhe é reconhecido, quer do ponto de vista até, quer do Conselho, quer no plano nacional e internacional. E, portanto, aqueles que têm estado connosco, que têm empenhado as suas forças na Câmara Municipal, nas freguesias, na Assembleia Municipal, em muitos outros órgãos, e todos aqueles que queiram se juntar a nós, com este compromisso, naturalmente, e não com outro, são muito bem-vindos e, portanto, a CDU tem soluções, terá uma equipa de homens e mulheres capazes que será reconhecido naturalmente pelas populações de Évora. E, por fim, digo, com esta coisa do fica e não fica, João Oliveira é candidato a Presidente da Câmara Municipal de Évora e será Presidente da Câmara Municipal de Évora se a população do Conselho assim entender. E, portanto, honrará o seu compromisso com o seu Conselho e com os seus agentes na qualidade que lhe atribuírem. Vamos para estas batalhas, naturalmente, para ganhar a Câmara Municipal de Évora. Há uma coisa que podemos garantir, e certamente o João, se lhe fizerem a pergunta, também garantirá, é que não sairá de nenhum mandato diretamente para uma gestão de empresa, aliás, como o PS e o PSD têm para a troca, mas essa pergunta e estas afirmações, quer do Francisco, quer do Francisco... não? De eleitos do PS e do PSD para gestões de privados, de empresas públicas, deputados e ministros, é o que não falta. Agora, também há uma questão que queria colocar, que eu acho que esse tipo de argumentos, não foi a Ana que perguntou, mas este tipo de argumentos que está e depois, portanto, é candidato aqui, não honra o compromisso, quantos candidatos do PS e do PSD, mas estou a lembrar-me particularmente de uma do PS, e eu acho que isso é natural, portanto, que assumem os cargos públicos e que são candidatos a autarquias. Alexandra Leitão, por exemplo, é líder parlamentar da bancada do PS, é candidata à Câmara, e do PSD também o há. Portanto, eu acho que isto tem que se encarar com o compromisso e aquilo que são o trabalho que cada candidato, a partir das escolhas das suas coligações ou partidos, fazem, e não utilizar este tipo de argumentos que eu volto a dizer, acho que é por falta de argumentos e por reconhecimento de facto que é uma candidatura que tem todas as condições para elevar Évora para um caminho de progresso e desenvolvimento que ela bem merece, e não corrermos aventuras a partir de discursos e de carnavais discursivos para tentar iludir aquilo que é uma realidade, que é a necessidade de um compromisso com o desenvolvimento, com aquilo que é o patamar e o reconhecimento da gestão ao longo de muitos anos da CDU, e que viu-se quando foi interrompido o que aconteceu ao Conselho. Francisco. Bem, eu acho que há aqui uma questão que efetivamente deve ser sublinhada. Os 12 anos de gestão do PS a somar aos 12 anos de gestão da CDU não são currículo. Objetivamente são um cadastro de inação. E é isso que estas duas forças políticas estão a tentar esgrimir com estes candidatos pop, por assim dizer. E eu acho que os éborenses têm que estar efetivamente atentos, portanto, ao que é que foi o passado, portanto, no fundo, as propostas que são apresentadas para o futuro, mas qual foi a capacidade destas duas forças políticas e o que é que elas trouxeram efetivamente à cidade de Évora. Hoje temos um concelho completamente terráqueo,
arrastos, e são estes os culpados, são estas as forças políticas. Muitos dos atores estão lá, ou estiveram, ou estão prontos para entrar se assim forem chamados. E por outro lado, falou-se aqui também da grande ligação do João Oliveira a Évora. Eu acho que a ligação objetiva, e até podemos ver o exemplo recente, é que ele, enquanto aproveitando a sua posição no Parlamento Europeu, tornou-se um dos maiores instigadores contra a Capital Europeia da Cultura, portanto instigando diretores de outras capitais europeias da cultura contra aquilo que se tenta fazer em Évora, fazendo com que saísse uma carta à Comissão Europeia. Isto é aquilo que toda a gente já sabe. Eu sei que isso é preocupante para vocês, portanto já perceberam o erro que cometeram. Mas isto foi para quê? Para condicionar objetivamente os concursos que entretanto decorreram e as pessoas que eventualmente se poderiam candidatar para estes concursos, nomeadamente diretor artístico, e que era da máxima importância para a Capital Europeia da Cultura, para o nosso Conselho e para o Alentejo. Portanto, isto é aquilo que efetivamente tem sido feito relativamente ao nosso território e a esta terra. Portanto, é grave, enfim, é aquilo que aconteceu, portanto, é aquilo que também tem que ser debatido. E também dizer aqui ao Luís e tranquilizá-lo que efetivamente dos candidatos que neste momento foram apresentados, o único que efetivamente tem estado sempre cá e tem lutado sempre por este Conselho é o Henrique Sinsim. Portanto, não se foi embora, ao contrário daquilo que aconteceu com o candidato do PS, que enfim, que se candidatou, depois foi umas reuniões e foi-se embora. Portanto, eu não falo disto por acaso, porque efetivamente acontece. Portanto, até entretanto já suspendeu funções e tudo, portanto já se foi embora há bastante tempo. Henrique Sinsim tem estado sempre cá para os eburenses, tem estado com as pessoas, tem defendido as pessoas, tem feito propostas, tem feito uma oposição séria e construtiva, tem liderado a oposição, portanto isto é significativo, portanto não se foi embora, não se vai embora, está cá efetivamente para lutar e para construir um futuro melhor para Évora, porque há propostas concretas para isso, tem a capacidade para isso, as pessoas reconhecem, pessoas de diferentes aspectos políticos, e isso é também o mais importante. Quando alguém que, apesar de concorrer por um partido, mas que consegue notoriedade também noutros aspectos políticos, mostra a grande capacidade que essa pessoa tem de agregar. E Évora precisa muito disto, precisa muito desta capacidade de nos reunirmos em prol de um fim comum. E PS não conseguiu quando esteve à frente da Câmara, CDU não conseguiu estando à frente da Câmara, portanto precisamos efetivamente de uma visão distinta e o Henrique Sinsim é sem dúvida daqueles que são neste momento os candidatos apresentados, aquele que reúne as melhores condições para o fazer. Podem dizer, enfim, não é um candidato pop, ainda bem que não é, portanto fico contente por isso, prefiro pessoas que trabalhem do que pessoas que estejam só para conseguir angariar votos por fama. Portanto, Évora precisa efetivamente de trabalho. E é nisso que o candidato Henrique Sinsim creio que está completamente focado. Por isso é com isso que os eburenses contam e é isso que vai ser votado lá para setembro ou outubro. Luís Pardal, para fechar então este primeiro tema. Muita coisa aqui foi dita, enfim, e daria com certeza, e dará ainda outros programas para falar sobre este assunto da candidatura à Câmara Municipal de Évora, porque também não é para menos, é que de facto Évora está num ponto em que precisa mesmo de um olhar diferente e de uma estratégia e de pessoas com capacidade e que tenham demonstrado essa capacidade ao longo da sua vida para ter arcabouço para gerir a Câmara Municipal de Évora. Há sempre uma tentativa de ir buscar o passado, não é? E portanto eu acho que ou que se poderá cair no erro de olhar demasiado para o passado, como o Francisco até tem estado a fazer, e com pouca perspectiva de futuro. Não é isso, é que nós não podemos conotar. Temos que aprender com o passado. Nós não, naturalmente, e não esquecer naturalmente não podemos esquecer o passado. A bancarrota do PS na Câmara. Não podemos meter tudo no mesmo saco, descontextualizando, em que havia uma crise global, em que não é correto associar-se pessoas a partidos e partidos a pessoas no sentido em que se toma tudo pela mesma rama, porque isso já temos um partido que é exímio nisso, que é o Chega, para tentar ganhar. Qual era a crise global em 2001?
Não, em 2001, não. Então, 2001 a 2008 foram 7 anos de gestão 2009. Do PS sem crise nenhuma. Então, a crise foi o que fizeram. As construções das escolas e da ecopista e à volta da muralha. Das escolas, isso foi parque escolar, foi o Sócrates. Não, mas foi tudo um contexto. Portanto, tem tudo um contexto. Agora, eu percebo que não interessa para o Francisco, porque aquilo que o PSD tem apresentado ao longo do tempo têm sido candidaturas, enfim, aliás, como está agora também, muito divididas internamente. Mas não é. E eu compreendo que o Francisco tenha teve unanimidade. Não, mas sim, unanimidade com muitas ausências. Portanto, aquilo que vejo é que o Francisco está muito preocupado, não sei se, enfim, se calhar precisa tomar algumas vitaminas para aumentar aí a sua confiança, porque vejo que há aqui algum complexo até, eu acho que isso não é... Enfim, não estava à espera que o Francisco tivesse essa postura. Agora, aquilo que eu acho é que, e em particular o candidato Carlos Jorrinho e do PS, há uma perspectiva muito clara. Será uma campanha pela positiva. Será uma campanha a apresentar propostas melhores para o Conselho de Évora. Será uma campanha em que se inclui outras individualidades independentes, em que pretende envolver muito a população na construção de um programa que se quer um programa robusto, com qualidade, e se há outros candidatos que não têm a capacidade de apresentar um programa ao nível desta qualidade que se pretende desenvolver, então, pronto, olha, de facto têm que tomar algum medicamento para ficarem mais bem dispostos. Mas será muito por aí. Uma campanha positiva, para desenvolver Évora, para ter um futuro melhor para Évora, e é isso que os évorenses pretendem. Relativamente ao candidato à CDU, enfim, sabemos que ele é bom na rua, em diálogo com as populações, com o povo, mas ao ponto em que a CDU entrega até esta pasta a João Oliveira é de facto ingrato para ele. Porque é um presente envenenado que o partido lhe oferece e que o convidou a ter que aceitar, e isso vai-se sentir ao longo desta candidatura, não tenho dúvidas nenhumas. E será muito difícil, a CDU está numa posição muito difícil nesta candidatura à Câmara Municipal. Ora, então passamos ao segundo tema do programa de hoje, que é trazido pela Patrícia Machado. Patrícia, o que é que nos traz hoje? Tem a ver, obviamente, com aquilo que temos também aqui já discutido, o veto do Presidente da República relativamente à devolução das freguesias, portanto, dos projetos que tinham sido votados na Assembleia da República para repor as freguesias 135, tanto freguesias que tinham sido constituídas, uniões de freguesias por esse país fora. E eu acho que este é daqueles exemplos, tenho colocado aqui cada vez que discutimos isso, em que demonstra de facto, olha, aquilo que acabámos de discutir. Uma ação concertada, já lá vão 10 anos, portanto, há mais de 10 anos, não é? Portanto, uma ação concertada por parte do PSD, naturalmente, e do CDS, que foi a partir do Ministro Relvas, mas, portanto, é uma questão do PSD e do CDS, e que o PS não quis reverter, com as possibilidades todas que teve, com a faca e o queijo na mão que teve, e, portanto, é um fazer pouco daquilo que é a vontade das populações, e, aliás, já está a ter expressão do ponto de vista de contestação relativamente a isto. Eu só poderia achar que isto é uma ação concertada, naturalmente. Isto há muito tempo que é uma exigência das populações, e veja-se o percurso. Portanto, 10 anos andaram a empatar isto. Esse é um facto. Portanto, a tal demonstração do tal compromisso que se propagandeia, que tivemos aqui a falar, mas depois a ação concreta. O PCP sempre levou à Assembleia da República, ao longo destes anos, a questão de projetos de lei concretos para a reposição das freguesias com aquilo que são os processos que a lei exige. E vejamos já neste processo, na própria comissão de verificação lá, de ratificação, de análise dos processos, houve várias freguesias, como já aqui discutimos, que ficaram de fora, umas argumentando aquilo que foi os elementos inscritos em lei
que impediram que freguesias, por exemplo, como a Boa Fé, né, e São Sebastião, mas outras neste distrito e tantas outras no país que não tinham o número de eleitores que entretanto foi inscrito na lei para impedir que estas pudessem ser devolvidas às populações, portanto essas impediram. E mesmo aquelas como Samanço e Vendinha ou Campinho, que tinham o processo todo bem feito, mas que entregaram na Assembleia da República. Por exemplo, Samanço e Vendinha, a responsabilidade foi aqui exclusiva da mesa da Assembleia Municipal, né? Porque alertado diversas vezes, nomeadamente pelos eleitos da CDU, que aquilo tinha que ir, portanto fizeram orelhas mocas, foi fora do prazo, entre aspas, apesar do Tribunal Constitucional não considerar, e portanto nem sequer os deputados, quer do PS, quer do PSD, permitiram que o projeto de lei do PCP fosse a discussão na Assembleia da República. O processo estava todo bem feito. E já foi agora por iniciativa do eleito da CDU na Assembleia de Freguesia de da União de Freguesias de Samanço e Vendinha, que foi possível voltar à Assembleia de Freguesia, votado por unanimidade, está agora para ser discutido, esperemos, na Assembleia Municipal, para entrar no regime geral. E assistimos, portanto, agora ao veto do Presidente da República e já um conjunto de gente, nomeadamente da área do PS e do PSD, a dizer que agora com este veto cria muitas dificuldades, é ano de eleições. Ora, com isto termino, nada impede, o tempo permite a que isto seja concretizado. Portanto, nada impede que a Assembleia da República use qualquer tipo de argumento para que isto seja concretizado. É um direito das populações, é estar, digamos assim, a trair a vontade das populações da parte do PCP. Obviamente isso continuará a ser exigido e um argumento que não colhe, porque esta questão de estarmos em ano de eleições, quando elas foram agregadas contra a vontade das populações, foi em ano de eleições e, portanto, esta lógica de que é ano de eleições, isto cria muitos constrangimentos. Naturalmente, este processo está há demasiado tempo em banho-maria para que, obviamente, estejam criadas as condições para que ele se concretize, mesmo em ano de eleições, porque, naturalmente, também foi em ano de eleições que elas foram agregadas. Francisco, nada previa, aliás, nada fazia prever esta decisão do Presidente da República. Eu acho que a posição do Presidente da República consegue-se entender do ponto de vista dos tempos. Efetivamente, é penoso para estas freguesias desenvolver todo este processo a poucos meses das eleições. Portanto, isto tudo devia ter sido feito muito antes. Nós sabemos que o Partido Socialista teve culpa nisto, portanto, teve uma maioria absoluta que não fez, da qual não quis que saísse esta desagregação, e só depois, com esta nova composição da Assembleia da República, é que foi possível avançar para esta realidade. Agora, a verdade é que estamos muito em cima, mas também sabemos que a Assembleia da República confirmará esta decisão, portanto, o veto do Presidente atrasa algumas semanas esta realidade, mas avançará, portanto, os vários partidos, pelo menos que garantem a aprovação, já se pronunciaram e já disseram que efetivamente irá avançar a desagregação. Porque depois também, por outro lado, efetivamente, nós podemos ver que há aqui um erro grave de atraso, mas se não for feito agora e o mais rapidamente possível, estas freguesias vão ter que estar mais um mandato sem consumar a desagregação. E isso parece-me bastante mais penoso do que fazer agora este processo com a realidade que está neste momento apontada. Portanto, acredito que este assunto, em relação àquilo que nós discutimos há um mês atrás aqui, neste programa, não tem propriamente uma grande diferença em termos de argumentos ou de realidade. Portanto, no fundo, vai avançar. Acho que não há muito a discutir a esse nível. Eu, por acaso, até pensei que a Patrícia, sobre este tema das freguesias, isso realmente é um tema que a preocupa, pudesse trazer, nomeadamente, o cumprimento do Decreto-Lei 57 de 2019, que obriga os municípios a passar competências para as freguesias, que isso eu acho que é um tema relevante e que, nomeadamente, a Câmara de Évora não cumpre. E que deveria cumprir, como todas as câmaras municipais, independentemente dos partidos, obviamente, e isso, de facto, toca muito diretamente na vida das pessoas, porque mais do que esta divisão administrativa, e se a pessoa tem um presidente diretamente na freguesia, ou um presidente que vai dia sim, dia não à freguesia, importa mais quais são as competências reais das freguesias para chegar até às pessoas. E nós percebemos, e o caso de Évora, então, é muito claro, que se as freguesias tiverem mais
competências, consegue-se operacionalizar mais facilmente a resposta, porque neste momento existe uma grande centralidade de resposta na Câmara de Évora, ou pelo menos de competências, e que depois a Câmara não tem a capacidade de responder, porque existe uma grande inoperacionalidade. E a verdade é que se existisse esta divisão, mais facilmente se conseguiria desbloquear aqui um conjunto de situações que neste momento existem neste Conselho, e acredito que este seria um bom tema que a Patrícia poderia ter sugerido, e acho que era importante, mas efetivamente também não tem sido do interesse da CDU a resolver esta situação no que toca às freguesias. Nós percebemos porquê, não é? Portanto, este desaparecimento da CDU em termos de resultados eleitorais a todos os níveis e também nas autárquicas faz com que a CDU de facto se preocupe cada vez menos com as freguesias. Ainda vem às vezes dizer que apoia as freguesias, quando é falso, portanto não apoiam as freguesias, simplesmente transferiram 3 competências de um largo conjunto delas que deveriam ter passado, só transferiram 3 e dessas 3 têm que transferir verba e é isso que fazem, portanto é uma obrigação legal, não é nenhum apoio. Portanto a CDU na gestão da Câmara Municipal de Évora não apoia freguesias, portanto faz a transferência e depois tudo o resto que é feito existe da parte da Câmara cedência de algum trabalho logístico em alguns eventos, como existe as freguesias também para apoiar competências da Câmara em pinturas e não só, e em muitas coisas. Portanto, as coisas acabam por estar muito, muito equiparadas, sendo que as freguesias atualmente no Conselho de Évora, até as urbanas, têm uma dimensão muito inferior àquela que é a dimensão da Câmara, até em termos orçamentais. Só para vocês terem ideia, a Junta de Freguesia do Centro Histórico tem de orçamento anual o mesmo que a Câmara de Évora tem de orçamento diário. Portanto, a Câmara de Évora num dia esgota o orçamento anual da freguesia do Centro Histórico. E por isso, se calhar, faz sentido começarmos a equilibrar um pouco mais as coisas. Claro que o município será sempre uma estrutura muito maior, será uma estrutura com muito mais orçamento, com mais competências, mas até pela descentralização de competências que veio do Poder Central, faz sentido que a Câmara Municipal, até mais do que nunca, transfira competências para as freguesias. Claro que também sabemos que estamos em fim de mandato e que as freguesias, principalmente as urbanas, exigiram à Câmara desde o início do mandato que essas competências fossem transferidas e nunca houve vontade política da CDU para o fazer. Também não acredito que seja agora a curtos meses das eleições que isso vá acontecer, até porque seria comprometer os próximos executivos com uma decisão destes executivos e isso também não me parece ser justo. Isso, aliás, foi o que a CDU fez, portanto, em 2021 assinou autos de transferência de competências em julho, com as eleições a serem em setembro, portanto, tudo o que as freguesias têm neste momento, objetivamente, foram decisões anteriores e isso também não é justo e isso foi sempre assinalado à Câmara de Évora, sem que nunca tivesse havido propriamente interesse da Câmara de Évora e, neste caso, da CDU, em reverter qualquer tipo de situação, a negociar, a atualizar valores, mas nunca houve, de facto, essa preocupação. Portanto, acho curioso que a Patrícia traga aqui, de facto, um tema que já foi bastante escrutinado e que não toque nestes temas que são absolutamente cruciais para a população. Luís, este veto foi um balde de água fria para as populações que acreditavam que o processo estava fechado. Eu sobre este assunto e sobre a postura do Presidente da República, eu tenho aqui só encontro 2 possibilidades. Portanto, só consigo interpretar isto de 2 formas. Uma, há de facto aqui uma total ausência da parte do Presidente Marcelo sobre a realidade do país e sobre a realidade daquilo que é o processo autárquico e da forma como ele se desenrola, porque este processo, ele, enfim, teve um percurso longo, complexo, em que a Patrícia coloca tudo no mesmo saco e diz que o PS não quis e não fez e não desenvolveu e não teve interesse e não ouviu as populações. Isso não é verdade. Isto foi um processo complexo em que envolveu a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias, todos os partidos, constituição de comissões de trabalho, desenvolver uma lei, portanto, e esta lei foi aprovada em 2021 e este processo decorre de tudo aquilo que foi aprovado em 2021, portanto, nada tem a ver com esta epifania que o Francisco estava aqui a ter, foi a maioria absoluta do PS que não permitiu e que definiu este calendário, portanto, isto vem
muito antes. E o calendário estava definido, portanto isto até o Francisco disse e contradisse ao mesmo tempo, quer dizer, ainda agora acabou de dizer que se não for feito agora só será daqui a 4 anos, próximo das eleições. Ora, isto não é nenhuma novidade para o Presidente Marcelo, quer dizer, ele sabia disto, mas não há nenhuma novidade. O quê? Não me tive a contradizer, então isso é factual. Não, como se ele tivesse sido surpreendido, percebeu agora que era muito próximo das eleições. Não foi nesse sentido que eu estava a dizer. Isso é um completo, eu não estava uma completa ausência do conhecimento. Eu percebo a posição, mas... Por outro lado, a minha segunda leitura, que talvez cada vez que penso nisto faz-me mais sentido, é que isto foi uma concertação entre o PSD e o Presidente da República. Para quê? Para que, bem, então o PSD assume a postura no final do processo com um voto favorável e alguma colaboração. Não é? Manda para o Presidente da República, ele rejeita, volta para trás. E agora vamos ver a postura do PSD. Portanto, isto está tudo na mão do PSD, neste caso. Será, novamente, é um reafirmar da postura positiva que o PSD tem neste processo. Eu acho que isto, no fundo, é para agradecer aqui e ficarmos todos gratos ao PSD por tomar esta decisão e aceitar, e graças ao PSD é que isto vai acontecer. Portanto, eu acho que isto é tudo uma manobra política concertada entre o PSD e Marcelo Rebelo de Sousa. Mas, tirando isso, de facto, este veto vem condicionar, não é? Naturalmente. Agora, rapidamente, o processo tem de se desenrolar, tem de se votar na Assembleia da República e desbloquear isto para que, de facto, os autarcas e as comissões de trabalho que vão ser constituídas portanto, as comissões instaladoras das juntas de freguesia possam, de facto, exercer o seu trabalho e que já é altamente complexo e que deverá ser apoiado. Na opinião pública suscitou-se muito esta questão, há mais cargos públicos, e isto é mais cargos políticos, e isto é mais despesa, e é tudo mais. Bem, nós temos que analisar isto de acordo com aquilo que é uma realidade. É que dentro daquelas 1000 e tal freguesias que foram agregadas, nem todas se manifestaram com esta intenção de desagregação. E eu acredito muito que, sobretudo em zonas rurais, estamos a falar de muitas destas situações, são uniões de freguesia em que tem uma aldeia ou uma vila num sítio e uma povoação, uma aldeia ou outra vila a quilómetros de distância que nada tem a ver. Que há uma componente social, cultural, histórica, que nada tem a ver uma coisa com a outra. E, portanto, faz muito sentido, sobretudo em zonas rurais, a desagregação. Esta questão da vontade da população foi sempre, para mim, muito questionável. Porque, quer dizer, em 2013, aquilo foi a régua e esquadro, foi a aprovação, foi direta, não é? Aqui não. Aqui houve uma discussão. A lei permitiu que o processo desenrolasse de uma forma diferente, mais envolvida, mais participada. Assembleias de freguesia, juntas, câmaras, assembleias municipais, chegou ao processo mais participado que este. Só faltaria, na minha opinião, de facto, uma auscultação e até ao nível local com maior rigor. É discutível, temos a Assembleia de Freguesia, mas os processos podiam ser ainda mais participados, mas isso também tornava todo o processo mais burocrático. Agora, sobretudo nas zonas rurais, estas questões fazem muito sentido. Na malha urbana, é um pouco até aquilo que o Francisco estava aqui a dizer, porque de facto esta questão da proximidade só se resolve com meios. Nós, para sermos próximos, temos que ter meio para dar respostas às pessoas, para responder aos problemas das pessoas. E freguesias sem meios, de facto, não é essa a perspectiva. Eu ainda ontem estava a trocar uma conversa com uma pessoa que visitou o Conselho de Almeirim, e que o Conselho tem 5 autocarros. As juntas de freguesia do Conselho de Almeirim compraram agora novos autocarros. Vejam bem a discrepância que isto é. Na minha freguesia, onde fazes Bacelo e Senhora da Saúde, tinha que acumular investimento de 1 ano de mandato para poder comprar um autocarro e mesmo assim se calhar não chegava. E isto acontece porquê? Porque são municípios, são as câmaras, que têm, infelizmente, porque depois agem como a Câmara de Évora,
quase que decidem unilateralmente, que é o que é que delegam nas juntas de freguesia e não. Que tipo de apoios é que passam para as juntas de freguesia? Não é só aquilo que vem do Orçamento de Estado, é ir mais além. Esta freguesia, com certeza de Almeirim, só consegue comprar um autocarro porque tem um município que a apoia por trás. No sentido em que o apoia, naturalmente, não é? Portanto, e a realidade de Évora está muito longe e muito distante destes exemplos. Muito bem, vamos passar esta segunda ronda. Estamos quase a terminar o nosso programa, portanto, esta segunda ronda vai ser mais curta. Patrícia. Muito curta, até porque de facto já estamos a esgotar o tempo. Só diria... por mais que se tente aqui dourar a pílula e dar argumentos, o que é facto é que o PS e o PSD e o CDS andaram a boicotar este processo há mais de 10 anos, desde logo pela sua criação, e um boicote claro. Vamos ver, espero, e não é por acaso que há movimentações já das populações, porque isto não é exatamente como o Francisco aqui diz, que isto agora vai ser tudo limpinho, porque o tempo conta. O tempo conta. E, portanto, sublinhava que também da outra vez foi a 5 meses e que não há qualquer razão, e eu acho que se tem que acertar, e vamos ver então agora aqui os compromissos. Só acrescentaria que o Luís Pardal pode colocar isto tudo, mas os argumentos não valem hoje uma coisa e os mesmos argumentos valerem outra ontem. O PS, nas uniões de freguesia da Malagueira e Horta das Figueiras, Bacelo e Senhora da Saúde, até 2021 sempre votaram a favor da desagregação de todos os projetos que foram. Sempre. Recorrendo à vontade das populações, à vontade. Curiosamente, em 2021, quando houve a lei, quando houve a possibilidade real, acabou-se o mesmo argumento e, portanto, já não havia sentido nenhum. E, portanto, isto, de facto, virar o bico ao prego, quando tem a possibilidade de fazer, se isto não é boicote, não sei que nome se lhe dá. Francisco, apelo ao teu poder de síntese. Bem, de facto, eu acho que sobre este tema também não há muito mais a acrescentar. Efetivamente, há freguesias que têm, pelas suas características identitárias e de localização, que faz sentido terem órgãos próprios de freguesia. Há outras que não. Portanto, em contexto urbano é preciso reforçar as juntas de freguesia, portanto, as suas capacidades e também repensar, eventualmente, a própria posição das suas sedes. Portanto, no contexto, até olhando aqui para Évora, para as juntas de freguesia urbanas, se calhar faz sentido assumir espaços mais centrais que também permitam mais capacidade operacional às freguesias, e isso devia ser de facto uma das prioridades da Câmara Municipal de Évora. Não o foi, não é, aliás coisas mais simples no que toca às freguesias não conseguem resolver, portanto muito menos conseguem olhar para questões estratégicas. Portanto vamos ver também o que é que os próximos meses nos mostram em relação a esta questão da desagregação das freguesias, mas acredito que o processo, apesar de ser muito penoso, vai decorrer. Luís, para terminar. Muito rapidamente, até fazendo uma nota sobre aquilo que a Patrícia disse, até porque possa estar melhor informada e até porque sei que a CDU, há alguns no tempo, já utilizou este argumento que a Patrícia recorreu aqui e não é verdade. É verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. O que aconteceu foi, antes de 2021, houve várias votações em que foram apresentadas propostas e o PS absteve-se. Não votou a favor. Portanto, fica aqui esta nota informativa. Nunca teve contra. Fica aqui, não, o que foi sempre a favor. Portanto, fica aqui a nota informativa para que a Patrícia possa ser mais esclarecida. Vai ver as atas. Estive na Assembleia de Freguesia desde 2017. Certo, portanto, fica aqui uma nota informativa para que seja utilizado com rigor. Na Malagueira e Horta foi sempre votado precisamente com esta preocupação e com este argumento de que devem ser reforçadas, sobretudo nas freguesias urbanas, competências e meios. Quando eu há pouco disse que mas agora não se absteve, em 2021, quando eu disse que a Câmara Municipal, mas repare, relativamente ao processo e da forma como foi apresentado, que são situações diferentes. Claro. O que é que acontece? Quando eu dou o exemplo aqui, é mesmo isso. É ter as câmaras municipais por trás a apoiar as juntas de freguesia. Por trás no sentido em que são estas entidades, estas autarquias que têm capacidade financeira e o poder de decisão para apoiar. E, portanto, é preciso esse apoio às juntas de freguesia, que só assim é que, de facto, mais do que sermos próximos, porque para dizermos que é bonito que é sermos próximos, não. É sermos efetivos na concretização, com meios para poder
resolver os problemas às pessoas. Muito bem, vamos então a um sim, não ou talvez. Patrícia. Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Mas Cada é um caso sim, é um é um sim. Isso é o é um PCP, sim é aos... que é sempre, tábua rasa. Vê-se rasa, quem é que faz a tábua rasa. É verdade. É um sim aos 100 anos de Carlos Paredes, da comemoração, ao homem, ao extraordinário artista e músico, ao militante comunista que foi, pela sua contribuição, de facto, do ponto de vista da música de intervenção e do que, a partir dela, também se alcançou do ponto de vista da sua expressão e da possibilidade de conhecimento e de alargamento de horizontes. Francisco. Eu trago não ao que aconteceu ontem à porta do Hospital de Évora, portanto, uma situação que precisa de um esclarecimento. Portanto, uma pessoa entrou em início de AVC e não foi atendida diretamente pela unidade hospitalar. Houve ali um processo que nos parece caricato, necessita de ser esclarecido, mas também um não à postura caricata do Presidente da Câmara, que não consegue nunca ter posição de nada em defender os seus municípios e agora, neste caso, vem pedir satisfações à unidade hospitalar. Quando nem sequer consegue ter mão na sua casa, tenta agora pôr a mão na casa dos outros. Luís. Eu trago um sim. O Alentejo registou um recorde de dormidas, portanto, no âmbito do turismo. Foram mais de 3,2 milhões de dormidas ao longo de 2024 e, portanto, isto é um sinal por um lado, o reconhecimento da atratividade da região Alentejo e, por outro lado, demonstra aqui um diamante em bruto e que precisa de ser trabalhado, e para isso precisamos de todas as forças vivas da região, alinhadas e com qualidade, e neste caso, em particular, uma Câmara Municipal de Évora que tenha a capacidade de ser uma cidade farol para enfrentar esta oportunidade. Muito bem, e assim chegamos ao final deste programa, sim, não ou talvez, desta semana. Já sabe, pode voltar a ouvir e a ver este e outros programas em dianafm.com. Boa tarde, tenha uma boa semana.